Pessoal, vamos iniciar aqui. Queria falar com vocês hoje sobre o livro de João, no capítulo 1. De conversar algumas coisas, eu estava lendo ele hoje. E aí eu tenho alguns destaques para falar aqui que eu achei bem bacana. A palavra de Deus, ela sempre se renova e cada vez que a gente lê, ela traz algumas percepções, né? Alguns ensinamentos muito importantes. E vamos orar primeiro, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, conduza todas as coisas aqui. Senhor, eu agradeço por quem está aqui nessa live comigo, Pai, e aqueles que estão por vir também. Que, Senhor, o Teu Espírito Santo sonda os corações neste momento, abençoando, Senhor, cada um de nós, ó Pai, trazendo a Tua palavra, o entendimento, Senhor, da Tua vontade para conosco, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua vontade, somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Por isso, toma-nos, Senhor, neste momento, com Teu amor, com a Tua paz, com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Então, vamos lá, João, capítulo 1, vai falar com a gente sobre o verbo. Ele vai dizer assim, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos que vieram a crer por intermédio dele. E não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam deles o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, nesse 14 versículos aqui de João 1, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, que nesses primeiros versículos fala do Verbo. E aí vai falar que o Verbo já estava com Deus desde lá do princípio, e o Verbo era Deus. E aí agora o Verbo, ele era também a vida. E essa vida estava nele. E também vai dizer que a vida era a luz dos homens. Então nós podemos entender que já desde lá do começo, quando Deus soprou o seu fôlego de vida em nós, lá ele já estava, o Verbo já estava ali. Jesus já estava ali. E aí ele vai dizer também que as trevas não prevalecem contra esta luz. E também vai dizer que essa luz estava nos homens. Então, desde o princípio, desde a criação do universo, dos homens, Deus já estava com os homens, Jesus já estava nos homens. Ele já era a luz que iluminava a vida dos homens, que iluminava, que dissipava todas as trevas. Desde o princípio, Jesus já estava conosco. Ele não era revelado ainda, mas ele já estava conosco porque ele mesmo era o próprio Deus. E aí nós vemos na história tudo que nós passamos. E aí em um momento Deus decidiu que o Verbo não seria só mais verbo, mas ele se faria carne e viria até o nosso mundo. E aí tem um detalhe, que ele veio
para aqueles que pertenciam a ele. Ele veio para os judeus. Isso é o que diz a palavra. Lá no versículo 10. Que ele veio para o mundo. Ou versículo 11. Que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então Jesus veio para os seus, aquele povo de Israel, né? Os israelitas que saíram do Egito, que passaram toda aquela trajetória no deserto. Aquele povo, aquela descendência. Ele veio para este povo e esse povo não o reconheceu e não o recebeu. Só que ele não deu viagem perdida. Ele não deu viagem perdida. Porque ele encontrou um outro povo que o reconheceu. Ele encontrou um outro povo que o adorou. Ele encontrou um outro povo que o recebeu como seu mestre, que o recebeu como Cristo, como seu Salvador. E aí lá no versículo 12, vai dizer assim: mas todos os quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Eu entendo aqui então que antes os filhos de Deus eram só os israelitas, o povo pelo qual ele veio. Só que aí a partir do momento que um outro povo o recebeu, esses foram feitos filhos de Deus. E aí tem um detalhe, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra se encaixa para aquele povo daquela época, mas se encaixa para nós também. Quando nós recebemos Jesus nas nossas vidas, nós não somos mais qualquer um. Mas como diz aqui, nós somos feitos filhos de Deus por intermédio dele. Aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Se torna escolhido de Deus, separado de Deus. E aí a gente fica pensando, poxa vida, muitas das vezes a gente se acha tão pouco, tão pequeno. Às vezes a gente passa por situações que a gente é rejeitado, é diminuído pelas pessoas. As pessoas desacreditam da gente, desacreditam de tudo que nós somos, né? Às vezes a gente é acusado, menosprezado. E aí a gente precisa se apegar muito a essa palavra aqui. Nós somos filhos de Deus. Você que crê em Jesus, que o recebeu na sua vida, você é filho de Deus. Você que é filho de Deus, coloca amém aí, só para mim saber. Você é filho agora. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, você é filho. Você é filho. Você é filho. E ele se sacrificou naquela cruz por nós, pelos filhos de Deus, para trazer salvação a cada um de nós. Porque mesmo que o mundo não tenha o reconhecido, e mesmo que os judeus não tenham recebido a ele, nós o recebemos e o reconhecemos. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. E aí, a partir do momento que nós o recebemos, nós nos tornamos filhos. E a partir deste momento, há salvação em cada um de nós. Há salvação para mim e para você. E aqui também vai falar de João Batista, que veio anunciar a vinda do Filho de Deus. Veio anunciar a vinda do Cristo, do Salvador, do Verbo, que não mais seria o Verbo, mas agora estaria entre nós, operando as suas maravilhas. Então vamos dizer assim que os judeus não foram pegos desprevenidos. Os profetas avisavam
João Batista avisava. Como diz aqui na palavra, ele já preparava o caminho para ele. Mas mesmo assim, eles não quiseram. E por que será que eles não quiseram? Por que será que não aceitaram ele? Por que será que Cristo foi rejeitado pelos seus? Já pararam para pensar nisso? O povo religioso daquela época não aceitou a ele, por que será? Eles conheciam as profecias, eles sabiam que ele viria. E mesmo assim eles não aceitaram. Por que será? Por que Cristo foi rejeitado pelos seus? Pelo seu próprio povo? Porque Cristo também era um judeu. E mesmo assim rejeitaram a ele. E até hoje o rejeitam. E até hoje pessoas o rejeitam. E esse povo estava no meio da igreja. Esse povo eram religiosos, eram homens estudados, que estudavam a palavra de Deus, conheciam os mandamentos. Será que nós também, hoje, vivemos na igreja, vamos aos cultos, conhecemos a Cristo, sabemos quem Ele é? E será que a gente tem o rejeitado também? Será que nós também temos o rejeitado nos dias de hoje? Será que nós temos agido como aqueles homens, aqueles religiosos da época, o rejeitando? Isso é uma análise que a gente precisa fazer. Como nós temos agido? Porque imagina aqueles homens se sentindo muito santo. Imagina aqueles homens se sentindo muito grandes, sacerdotes poderosos, que controlavam ali aquela província, controlavam o povo. Imagina homens poderosos. E aí quando viu Cristo vindo com toda a sua humildade, vindo de um lugar desprezado, até mais pra frente na palavra de Deus vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Este foi o lugar que veio o nosso Salvador. Foi aí que o Verbo se fez carne, neste lugar desprezado. Se era desprezado pelo povo, imagine para os poderosos da época. Imagine para os sacerdotes da época. Ele foi desprezado. E eu não sei, pode ter vários motivos do desprezo dele. Pode ter vários motivos pelo qual ele foi desprezado. Pode ser porque eles se achavam grandes demais e achava ele pequeno demais. Ele era simples demais. E mesmo ele operando tantos milagres e maravilhas, não foi o bastante para convencê-los que ele era o Salvador, que ele era o Messias enviado por Deus. Mas já foi, né? Acho que o importante agora é a gente refletir sobre isso e não cometer os mesmos erros. Nós não podemos ter uma religiosidade ao ponto de nos cegar desta forma,
de fazer com que hoje nós venhamos rejeitar Cristo. Mesmo que a gente venha estar numa igreja, nós não podemos rejeitar Cristo. Há muitas igrejas sem Cristo hoje em dia. Há canções, louvores que Cristo não está mais lá. Há pregações que Cristo já não está mais lá. Porque a religiosidade já tomou conta dos corações dos homens. E ele tem sido rejeitado da mesma forma. Quando nós vamos para a igreja e não queremos viver uma vida em santidade, nós estamos o rejeitando. Quando nós vamos para a igreja e não queremos renunciar aos nossos pecados, nós estamos o rejeitando. Quando nós lemos a palavra de Deus e tomamos posse só daquilo que nos agrada, nós estamos o rejeitando. Quantas pessoas têm feito isso nos dias de hoje? Quantas pessoas não estão dispostas a abrir mão dos seus pecados para viver uma vida em santidade que o agrada? E aí nós queremos que Ele venha e faça um milagre. Nós queremos que Ele venha poderosamente e faça tudo da nossa vida. Queremos que tudo vá bem, mas nós não abrimos mão. Porque muitas vezes nós também nos sentimos poderosos como aqueles homens daquela época. E dizemos dentro de nós mesmos: da minha vida cuido eu, dos meus pecados cuido eu, dos meus pecados cuido eu. E eu li em um livro esses dias que dizia algo importante, que pecado tem deixado de ser chamado de pecado. No meio da igreja mesmo. Pecado agora se chama problema. Ah, fulano tá, por exemplo, fulano está fornicando. Hoje não é assim que se fala. Hoje falam, fulano tá com um problema em tal área. Fulano tá com um probleminha. E paramos de chamar isso de pecado. E eu aprendi que nós precisamos dar nome aos pecados que nós cometemos. Porque nós sabemos que cometemos. Sabemos o que cometemos. Não adianta falar, Deus perdoa os meus pecados. Não, dá nome. Qual que é o seu pecado que você quer que Deus perdoe? Qual que é o pecado que você quer que Deus perdoe? Dê nome ao seu pecado. Seu pecado precisa ser perdoado, mas para ele ser perdoado precisa haver um arrependimento. Nós não podemos ser genéricos, mas precisamos ser realmente sinceros com Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente fingir que tá tudo bem. E quando nós agimos dessa forma, nós o rejeitamos como os religiosos rejeitaram. E nós também nos tornamos religiosos. Porque aí não precisa mais de arrependimento. É só eu ir na igreja. É só eu ir na igreja e tá tudo certo.
Eu não preciso mais me arrepender dos meus pecados. É só eu cumprir minha agenda na igreja. Estou aprovado. Não é assim. Versículo 12 diz que quando nós o recebemos, fomos feitos filhos dele. E aí a gente precisa começar a agir como tal. Quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus, e aqui a palavra nos garante, João 1,12 nos garante que foi dado o poder de nós sermos filhos dele. Quando nós nos tornamos filhos dele, nós precisamos agir como filhos dele. Precisamos agir como filhos de Deus. Aí você pode parar para pensar, poxa, mas como é que age um filho de Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha o exemplo que ele nos deu. Como é que um filho de Deus age? Olha para Jesus. O exemplo perfeito para nós. Porque se você for olhar para mim, se eu for olhar para você, talvez a gente não seja um bom exemplo. Provavelmente. Mas Jesus é o exemplo perfeito de filho perfeito. Por isso ele veio até aqui, para nos mostrar como um filho deve agir. E aí, como que um filho age? Coloca aí nos comentários. Um filho de Deus. Como é que você acha que um filho de Deus deve agir? Olhando para Jesus. Com obediência. Boa. Jesus era obediente? Meu Deus, como era. Você vê que ele estava agoniado antes de ser crucificado. Agoniado demais. Ele ainda vai e fala com o Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele obedeceu e foi até o final. Aí no final ele fala, Pai, agora eu entrego meu espírito a Ti. Pai, agora está consumado. Obedeceu até a morte. Obedeceu até a morte. Isso que é um filho de Deus, isso aqui é uma característica de um filho de Deus, a obediência. O que mais podemos dizer? Uma característica de um filho de Deus, santidade. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos santidade nele. Santo. Característica também de filho de Deus. Olhando para Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. Ele falava e ouvia o Pai. Característica de filho de Deus. O que mais? Manda aí. Mais uma característica de filho de Deus. Podem mandar aí. Obediência, santidade e relacionamento com o Pai. O que mais? Será que está passando mais alguma coisa?
quando a gente até fala de obediência, eu acho que abrange tanta coisa, né? Porque aí você pode pegar aquele humildade, boa humildade. Falta muito isso, né? Falta muito isso, principalmente nos líderes, né, das igrejas. Humildade. Cristo era humilde. Não é à toa que ele veio de um lugar humilde, de uma família humilde. Mas ele não era só humilde de questões financeiras, né? Ele era humilde porque ele não se colocava acima de ninguém. Em momento nenhum ele se colocava acima de ninguém. Era humilde. Ele poderia ter chegado lá naquela época quebrando tudo. Derrubado a liderança toda da igreja, né? Vamos dizer assim. Falar agora eu que cuido aqui, eu que mando. Ó, Roma, acabou pra Roma. Eu que mando aqui. Foi humilde o tempo todo. O tempo todo. Ele não se levantou contra a igreja. Ele não se levantou contra o governo da época. Foi humilde. Comia com os pobres. Comia com os rejeitados. Andava com os rejeitados. E nós? Como é que nós agimos, sendo filhos de Deus? Será que nós somos humildes? Ou fazemos como a maioria? Tentamos passar por cima dos outros. Sempre queremos que nós sempre tenhamos a razão, a palavra final de algo. Humildade, característica de filho de Deus. O que mais? São tantas coisas. Tem uma característica também que eu acho que é boa, que é a sabedoria. Sabedoria. Cristo conhecia as Escrituras. Ele conhecia o Pai através do relacionamento, mas ele conhecia o Pai também através das Escrituras. Ele tinha a sabedoria do alto, característica de filho de Deus, sabedoria. Acho que compaixão, o amor ao próximo, é uma característica de filho de Deus também. São muitas coisas. Se a gente parar para pensar aqui, a gente fica até amanhã falando. São muitas coisas. Mas que nós vamos refletir sobre isso. Porque aqui no versículo 12 diz que nós fomos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então que a partir de hoje nós venhamos agir como filhos. Filhos de Deus. E o exemplo nosso é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Vou encerrar por aqui. Eu vou continuar. Eu vou fazer outras lives. E eu vou começar a trazer sempre algum conhecimento, alguma coisa. Mas eu estou estudando aqui o Evangelho de João. Então hoje nós começamos a falar do capítulo 1. E aí eu vou dar continuidade nisso. Então, parei no versículo 14 de João. E depois vamos decorrer o restante do capítulo. Porque aí vamos falar de João Batista, vamos falar
dos discípulos, vamos falar do batismo de Jesus e vamos dar continuidade e aprendermos juntos. Eu acho que o importante é isso, a gente parar para pensar juntos. Porque lá em Salmos fala que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, né? Dia e noite. Você vê que é meditar. Não é só ler, é meditar. Isso que nós fizemos aqui agora foi isso. Nós meditamos. Nós paramos para pensar. Característica de filhos de Deus. Vamos lá buscando na nossa memória, pensando, eu acho que é isso. Isso é meditar. Então quando a gente pega realmente para aprender, para trazer um conhecimento realmente para nós, um crescimento para nós, a gente precisa ler meditando no que está lendo. Não ler como um livro qualquer. Se puder, anotar. Eu fiz isso, ó. Então, eu anotei alguns pontos. Mas aqui na live já veio outros pontos. Eu vou anotar aqui também. Isso é meditar. Amém? Então, eu vou orar por você, pelas pessoas que passaram por aqui. E aí a gente encerra. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, que passou por essa live e que está aqui ainda, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um desses, ó Deus. Senhor, tua palavra nos mostrou nessa noite, ó Pai, que nós não somos qualquer um, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque nós o reconhecemos, nós o recebemos e nós cremos, ó Pai, em Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos que a cada dia, mais e mais, venhamos parecer contigo. Nos ensina a ser filhos, ó Pai, obedientes, filhos humildes, sábios, que têm as suas características, que têm, Senhor, as suas qualidades em nós. Nos faça, Senhor, mansos, nos faça, Senhor Deus amado, ter relacionamento contigo, ter a sua mente, o teu coração, ó Pai, a cada dia, Deus. Senhor, eu sei que esse mundo é complicado, Pai. É difícil. Há muitas, Senhor, ciladas, há muitas coisas que tentam nos tirar e nos afastar da Tua presença, Pai. Mas que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a viver uma vida de santidade, uma vida cada vez mais próxima de Ti. Senhor, nós não queremos ser religiosos. Nós queremos, Senhor, ser reconhecidos como filhos de Deus. Mas não filhos, ó Pai, que envergonham ao Pai, mas filhos que honram ao Pai. Por isso, Senhor, nos ensina, porque sozinho nós não podemos, Pai. Mas o Teu Espírito Santo que está conosco todos os dias pode nos ensinar a caminhar, Senhor, conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, eu te peço, fica conosco, ó Pai. Abençoa esta noite, que nós viemos ter uma boa noite, ó Pai, de descanso na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a cada um que está aqui, que participou dessa live. Espírito Santo te abençoe e até a próxima. Tenha uma boa noite de descanso.